qual é o jogo que eu mais vejo os empresários jogando aqui no nosso país? Adivinha? É um jogo que chama Se Não Fosse Por. Se Não Fosse Por. Você já jogou esse jogo? É um jogo fantástico, gente. Ele é fantástico. Eu adoro esse jogo. Não é possível. Não é possível. Será que é só aqui na minha cidade que a gente joga esse jogo? Esse é um jogo assim. Se não fosse pelos empregados, a minha empresa era um sucesso. Se não fosse pelo Covid, eu estava vendendo muito. Se não fosse pela pandemia, a nossa empresa hoje ia estar super bem. Se não fosse pelo governo, hoje a gente ia poder sair desse sufoco. Se não fosse pelos impostos, se não fosse pelos empregados, se não fosse pelas leis do país, se não fosse pela minha mãe, a minha mãe nunca me ensinou a ser um empresário, se não fosse pela faculdade, eu tinha cada professor na faculdade, ninguém me ensinou a ser um empresário, se não fosse pelo meu patrão, cada coisa que meu patrão fazia comigo, se não fosse pelo meu sócio desviou todo o dinheiro da empresa. Gente, se não fosse pelo meu sócio, hoje eu estava bem. Se não fosse pelo Plano Collor, se não fosse pelo Plano Collor, ele não tinha confiscado a poupança e hoje ia estar tudo bem. Esse é o jogo. Diga que sim, porque você já jogou esse jogo. Você joga esse jogo desde que o mundo é mundo. Você fala assim, se não fosse por eu não ter roupa, eu tinha saído sábado. Isso quando você era adolescente. Você jogava esse jogo. Se não fosse pelo pai da menina ser assim, eu tinha chegado nela. Desde a adolescência você joga esse jogo. Você joga esse jogo o tempo todo. Chega para você, chega para você, chega para você, para você, para você e para você. Chega, dá um basta nisso. O que é que você quer? Ter razão, ter resultados. Se não fosse pela chuva, se não fosse pelo tempo, se não fosse pelo meu cachorro, se não fosse... Gente, chega! Nós vivemos numa cultura em que nós atribuímos a culpa aos outros. Até quando a pessoa morre, a pessoa está lá morta no caixão, você vai lá e chora em cima dela e fala, por que você fez isso comigo? Você não podia ter feito isso comigo. Até quando, gente? Chega de jogar se não fosse por. A gente passa a nossa vida toda jogando se não fosse por. E nós tiramos o nosso poder. O nosso poder sai das nossas mãos e o nosso poder, ele fica solto no universo. Eu deixo de focar naquilo que sim eu tenho controle. Naquilo que eu posso mudar, naquilo que eu posso transformar, naquilo que eu posso fazer com a minha empresa. E hoje eu quero ir fundo, eu não vou deixar essa live na superficialidade, eu não vou, eu estou aqui entregando os meus 100%, eu não guardo o jogo, o que eu tenho de resposta eu passo para vocês, eu estou dando os meus 100%, mas eu preciso que vocês parem de jogar se não fosse por. Se não fosse pelas dívidas, se não fosse pelos problemas, se não fosse pelo meu filho ter nascido. Gente, você vai ficar velho, você vai ficar lá numa cadeira de balanço, nheque. Você já reparou que todo velhinho sempre tem uma cadeira de balanço? Já reparou isso? Ou um cantinho da sala, um cantinho do sofá, todo velhinho tem aquele cantinho que ele adora, aquele cantinho que é só dele. Aí, quando esse velhinho estiver lá, sentadinho naquele cantinho, adivinha o que é que vai acontecer? As pessoas vão chegar para ele e vão fazer pergunta e vão falar, ô vô, fala aí, por que o senhor nunca comprou uma casa própria? Espera aí. Daí ele vai procurar nas fichas, né? Porque se não fosse pela dificuldade, ele tinha feito até um curso de informática, mas está tudo em ficha. Aí ele vai lá e procura, tá aqui, ó. Se não fosse pelos meus empregados terem me colocado na justiça, eu tinha comprado uma casa própria. Mas eles me colocaram na justiça, sabe? Isso acabou com a minha vida. Aí, o que as pessoas que ouvem isso falam?
O que elas falam? Oh, coitado. E aí as pessoas fazem outras perguntas. Ô vó, escuta, por que foi que você não casou? Espera, procura nas fichas, né? E vem a ficha. Se não fosse por aquele cafajeste em 1963 ter me traído, eu tinha me casado. Eu nunca mais confiei em homem nenhum. E aí todo mundo fala, né? Esse é um jogo fantástico, gente. É fantástico jogar Se Não Fosse Por. É um dos melhores jogos do planeta, porque você não precisa fazer PN. Sabem o que é PN? Todo mundo sabe. A gente tem gente aqui de várias partes do Brasil e eu estou considerando que você saiba o que é PN, né? PN, praticamente nada. Exatamente. Você não precisa fazer praticamente nada durante toda a sua vida. E aí, quando você tá velhinho, a vida termina e todo mundo vai estar passando a mão na tua cabeça. E aí, por que foi que a sua empresa quebrou? Foi por causa daqueles funcionários que eles não trabalhavam, eles chegavam atrasados e ainda ficavam enrolando. E todo mundo vai te falar, é fantástico. Você joga Se Não Fosse Por a tua vida toda. E eu te pergunto, até quando você vai ficar jogando esse jogo? Ele é fantástico. Você não faz praticamente nada. Quando você for velhinho, todo mundo te abraça, todo mundo vai gostar de você, todo mundo vai ficar com pena de você. É isso que você quer? O que você quer? Razão ou resultados? Chega um momento da vida da gente que nós temos que tomar essa decisão. Se realmente o que nós queremos é ter razão, os empregados não trabalham, o governo some com o nosso dinheiro, ninguém faz bom uso dos impostos. Tudo bem, você tem razão. E daí? E daí que você tem razão? Para que serve você ter razão? Não serve para nada, gente. Não serve para nada. Não te dá um minuto de felicidade. Nem um minuto. Você tem razão, você vai, você discute, você acontece, você está certo. Só que o que você quer? Ter razão ou ter resultados? Você chega de manhã, faz aquele escândalo com o teu empregado, ok, você tem razão, você está certo, mas e os resultados? Os resultados se vão embora.